Você já se perguntou qual é o melhor caminho para investir dentro do Nubank? Ações ou fundos imobiliários, conhecido como FIIs? Bem, hoje eu vou focar nesse assunto e responder a pergunta de muitos investidores têm feito. Qual é a melhor opção? Fica comigo então nesse vídeo porque eu vou analisar as vantagens e as desvantagens de cada opção e eu vou te ajudar a entender qual investimento pode ali alinhar melhor com o seu objetivo financeiro, porque eu falo que depende qual é a melhor, né? E antes de revelar essa resposta, prepare-se para então descobrir que essas escolhas podem impactar os seus investimentos e a sua liberdade financeira. Com certeza, essa decisão vai impactar. Será que você está pronto então para começar essa jornada rumo a uma boa decisão financeira inteligente? Então, vem comigo. Para quem ainda não me conhece, sou Rodrigues Prada, sou investidor profissional e também gerencio uma empresa de investimentos que tem mais de 300 milhões sob custódia, sobre gestão desse patrimônio, e eu gosto de falar aqui no Capital Investidor, no YouTube, sobre ações sem enrolação. Então, investimentos em ação sem enrolação. O intuito é você captar tudo isso que eu vou falar nesse vídeo e tomar uma melhor decisão, tanto nos seus investimentos, como também na sua vida, para você conseguir atingir todos os seus objetivos, seja liberdade financeira, comprar uma casa, ter um conforto maior, ter uma saúde melhor, seja qual deles. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, curta o vídeo para você conseguir cada vez mais se interessar e saber e aprender, porque você tem que aprender esse conteúdo para conseguir ser uma pessoa melhor. Muita gente fica me perguntando isso a toda hora, né? Rodrigo, qual que é melhor? Ações, fundos imobiliários? Tem um time que é focado só em ações brasileiras, tem um time que é focado só em fundos imobiliários. Então eu gostaria de debater isso contigo e te mostrar sim que tem essas opções e que você pode investir tanto nas duas dentro do seu Nubank ou da Nuinvest ou qualquer outra corretora, tá? Hoje fica muito acessível você fazer esse tipo de investimento. Mas antes de eu te falar, né, qual é melhor ou você tem que fazer os dois, eu tenho que explicar o que são ações e o que são fundos imobiliários para nivelar todo mundo. Se você já sabe, parabéns, talvez eu responda ou talvez eu fale uma coisa nova que você ainda não sabe e que pode mudar totalmente a sua vida com investimentos. Então, o que são as ações? Muita gente não conhece ainda. A ação nada mais é do que uma parte pequena de uma empresa. Quando você vai lá e vê aquela agência do Banco do Brasil, ou quando você vai lá no posto de gasolina da Petrobras, quando você vai lá e vê aquelas super construções que estão acontecendo no seu bairro e que são financiados pela Vale, né, que a Vale oferece o aço para aquelas construções, tem uma empresa por trás daquilo e você pode comprar uma parte daquela empresa, seja com R$10, R$100, R$1.000, R$300 mil, independente, você pode começar bem baixo mesmo e não tem limite de investimento, você compra essa ação e ganha em duas frentes, tanto na valorização dessa ação, que ela pode se valorizar ao longo do tempo, que as empresas elas ficam mais maduras, elas conseguem gerenciar e ter muito mais caixa e ter mais lucro, então você ganha na valorização dessa ação e também você pode ganhar na distribuição de lucros dessa empresa. Quando, por exemplo, a empresa tem muito lucro e ela não tem mais projetos para fazer, ela vai lá e distribui esses dividendos ou esses lucros que ficaram sobrando no final de cada 3 meses, 6 meses e distribui isso para você. Então cai diretamente na sua conta. Sim, cai diretamente. Se você for lá e comprar, por exemplo, R$100 do Banco do Brasil, vai cair de cerca de um ano, no caso R$10. Mas se você comprar, por exemplo, R$100 mil, vai cair mais de R$10 mil por ano. Então depende proporcionalmente a quanto que você investe na ação. Então você pode ganhar nessas duas frentes. Valorização da ação, que eu já vou te mostrar na prática quanto que tem de valorização nos últimos tempos em algumas ações, e também na distribuição dos dividendos, nada mais é do que o lucro dessas empresas. Então, quais são as potenciais vantagens de investir em ação? Primeiro, que você não precisa pagar imposto de renda se você vende no máximo até R$20 mil por mês. Então, não tem nenhum tipo de imposto de renda se você compra e vende ações de no máximo R$20 mil. Então isso é um baita incentivo para você começar. Você pode receber os seus dividendos também, não precisa pagar além do que já é pago pela própria empresa, tá? Então tem vários benefícios. Você pode começar com baixo valor, com R$10, R$100, R$1.000, não sei quanto que você tem aí, mas você pode começar com baixo valor de uma forma muito acessível. Por exemplo, no Nubank, você pode começar hoje mesmo se você quiser, vendo algumas opções lá investindo. Então tem várias vantagens e a principal delas é você construir um patrimônio, que esse patrimônio ao longo do tempo seja o seu colchão, seja o seu norte para você ter uma vida mais confortável e com mais segurança. Faz sentido? Então, essas são as grandes vantagens. Quais são os riscos associados com as ações no Nubank, na Nuinvest ou qualquer outro lugar? Bom, como a gente está falando de renda variável em empresas, tem uma parte fundamental atrás das empresas, que são as pessoas.
Então, se, por exemplo, as pessoas morrem ou fazem uma coisa errada, isso influencia diretamente na ação, isso influencia diretamente na empresa. Pelo contrário, também é válido. Se a empresa contrata boas pessoas, se as pessoas fazem a coisa certa e mais do que certa, a empresa também se valoriza. Então, os riscos associados. Você comprou uma empresa que é gerida por pessoas. Pessoas erram e o preço pode oscilar e vai oscilar, tanto para cima quanto para baixo. Depende de você fazer boas escolhas e fazer bons investimentos, tá? Então esse é o resumo breve das ações. Ficou alguma dúvida? Joga aí nos comentários que os meus alunos do 48 Horas ou do Investidor Soberano vão te responder também e eu pessoalmente posso te responder. Manda aí a sua dúvida no resto dos comentários se ficou alguma dúvida. Vamos agora partir para a questão dos fundos imobiliários. O que são fundos de investimento imobiliário ou os famosos FIIs? O FII nada mais é do que você junta várias pessoas e vocês compram um imóvel. Então você juntou, por exemplo, 10 pessoas, você pagou 10% daquele imóvel, que vamos supor aqui um imóvel, por exemplo, de R$1 milhão. Cada um deu R$100 mil, tá? Para simplificar a conta. Você tem 10% daquele imóvel. Você vai lá e aluga aquele imóvel por R$1 milhão, você vai lá e aluga ele por 3 mil, 4 mil reais por mês. Você vai ganhar, por exemplo, se fosse 4 mil reais por mês, você ganha 10%, que é proporcional a quanto você investiu. No caso, 10% de 4 mil reais, você ganharia 400 reais desse investimento. É a mesma coisa, tá? Sei que não é comum as pessoas fazerem isso, mas você pode, por exemplo, comprar com o seu esposo, com a sua esposa ou com alguém da família e você dividir no aluguel. Fundo imobiliário é a mesma coisa, só que em vez de ser 2 pessoas, 10 pessoas, são 3 mil pessoas. Em vez de ser um único imóvel, são 10 imóveis, são 10 prédios, são galpões logísticos, shoppings, lajes corporativas, tudo que você imaginar. E essas pessoas, elas alugam esses lugares e você recebe proporcional a quanto você investiu. Então você pode começar com 10 reais, 100 reais, 1.000 reais, 200 mil reais, não sei. 300 mil reais se você quiser também. Se você tiver acima de 300 mil reais, eu recomendo fortemente você procurar uma consultoria de investimentos para te ajudar, tá? Porque você está falando de valores maiores, se você perder esses valores, tem uma consequência maior que dá muito mais trabalho voltar. Inclusive tem um link aqui embaixo que a gente faz esse tipo de consultoria para quem tem esse valor maior. Rodrigo, ainda não tem esse valor maior, então fica aqui comigo para você saber como construir um patrimônio. Então os fundos imobiliários funcionam assim. Vai lá, compra uma cota e recebe os aluguéis daqueles fundos imobiliários ou daquele imóvel todos os meses, tá? Vai receber todos os meses os aluguéis. E quais são os benefícios? Primeiro, você pode começar a investir no imóvel com 10 reais, 100 reais, diferente do imóvel físico, você precisaria investir 100 mil, 200, 300 mil, tá? Você não paga imposto de renda sobre esses aluguéis. Na casa, no imóvel físico, se você comprasse, você teria que pagar até 27 mil de imposto de renda sobre todo o aluguel que você ganharia. Nos fundos imobiliários, isso é isento, não precisa pagar nada de imposto de renda. Por quê? O próprio governo, ele se incentiva você a fazer isso, para fomentar a indústria imobiliária do Brasil. Então, o governo quer que as pessoas invistam em fundos imobiliários, por isso que isenta esse tipo de investimento. Outro benefício, você ganha um aluguel, você pode reinvestir. Numa casa não, se você ganha um aluguel, não dá para você colocar outra janela para aumentar o aluguel. Não existe isso. Fundo imobiliário existe. Você, por exemplo, colocou lá R$1.000, ganhou no caso aí, 10 reais de aluguel. Você vai lá, tira esses 10 reais e compra uma nova cota, mês que vem você ganha mais aluguéis ainda. E todo mês fica fazendo isso e gira uma bola de neve que cada vez mais você vai ganhando mais todos os meses. Esse é um bom benefício aí dos fundos imobiliários e eles têm sim uma constância maior, que ele é mais previsível do que a renda variável de ações, né? Por quê? Tem uma constância, os inquilinos estão lá, eles estão pagando, tem uma previsibilidade do caixa muito maior do que ações. Qual que então é a comparação que eu posso fazer entre ações e fundos imobiliários? Ambas as duas são renda variável, só que se comportam bem diferente. As ações elas tendem a oscilar muito mais, fundos imobiliários tendem a oscilar um pouco menos. Na teoria, as ações a longo prazo rendem mais, os fundos imobiliários eles tendem a render um pouco mais ali do que renda fixa. Então, são dois nortes bem diferentes, tá? As ações são mais arriscadas, fundos imobiliários são um pouco mais seguros, mas sim mais arrojados, mais arriscados do que renda fixa. Só que eles são mais seguros do que, por exemplo, as ações, tá? E avaliando então as vantagens e desvantagens de cada uma, ambos têm vantagens e desvantagens, né? Porque as ações elas tendem a valorizar muito mais do que os fundos imobiliários. Só que os fundos imobiliários eles pagam muito mais constantemente, todos os meses pagam. As ações de dividendos não, a cada 3 meses, a cada 6 meses, 5 vezes por ano, 3 vezes por ano, 1 vez por ano. Fundos imobiliários eles são muito mais constantes.
obrigatoriamente, por lei, eles são obrigados a distribuir 95% do lucro a cada 6 meses. Só que na grande maioria paga todo mês. Então todo mês o fundo imobiliário vai lá e te paga. Então, Rodrigo, como que eu escolho qual investir, se cada um tem vantagem e desvantagem? Depende da sua tolerância ao risco, né? Por exemplo, se você é uma pessoa mais arrojada, quer investimentos que rendam mais, mas está propenso a receber mais risco, tomar mais risco, as ações são uma boa medida. Que é um pouco mais constância no recebimento dos aluguéis, os fundos imobiliários. Mas eu não diria para você se limitar a escolher um ou outro. E por que não escolher os dois, um e outro? Por isso que a gente fala tanto em diversificação, que a gente foca muito na estratégia viva, que a gente acredita muito, muito mesmo, que as pessoas possam viver de investimentos por vários anos. E essa é a nossa metodologia de investimentos. Você viver de investimentos por vários anos, investindo em 4 grandes setores. Primeiro o V, que é da Cicla Viva, né? Viver de investimentos por vários anos, é da Cicla Viva. O primeiro V, várias ações brasileiras. O I, imóveis, que são os fundos imobiliários. O segundo V, várias ações dos Estados Unidos. E o A, ativo oportunidade, que são a renda fixa, que é a renda fixa. Então você tem que saber o norte de tudo isso. Rodrigo, quero saber um pouco mais. Tem uma aula de mais de 25 minutos explicando tudo isso aqui embaixo. Link na descrição, aula gratuita, tá? Para entender um pouco mais sobre a nossa metodologia. Então, eu não falaria para você se prender a investir apenas em uma. Invista nas duas. Façam uma diversificação, um portfólio, para você investir tanto em ações quanto fundos imobiliários. E eu gosto de fazer uma distribuição disso daqui. 40% em ações brasileiras, 20% em imóveis, 20% em ações dos Estados Unidos e 20% em ativo oportunidade. Essa é uma boa diversificação que eu gosto de fazer na minha carteira pública, que você pode se inspirar, né? Eu tenho mais de 10 vídeos aí sobre carteira pública e investindo pessoalmente todos os meses. E também na quarta-feira, toda quarta-feira eu faço live tirando a sua dúvida. Então se você ainda tem dúvida, vai lá no YouTube toda quarta-feira que eu vou responder as suas dúvidas. Eu faço uma live, um conteúdo, no final eu tiro as suas dúvidas. Então você tem que saber aproveitar isso. Então qual que é uma estratégia de eu conseguir combinar os dois, Rodrigo? Vamos para o gráfico para a gente conseguir ver ou tanto as ações quanto os fundos imobiliários, quanto que está rendendo uma média? Bora para o gráfico? Por que eu falo que é tão importante você saber investir, saber escolher uma ação? Porque olha esse caso da Magazine Luiza. Se você tivesse investido, por exemplo, lá em 2020, que uma ação estava custando R$26, hoje você teria uma desvalorização de mais de 90%. Hoje está custando menos de R$3. Isso significa que toda ação vai ser assim, uma péssima, uma coisa horrível? Não. Magazine Luiza, no caso, foi porque estava uma bolha, muita gente confiando que ia ter, meu Deus, resultados extraordinários, e não foi bem assim. Só que o contrário é verdadeiro. Boas empresas se valorizam muito, né? Por exemplo, aqui, Banco do Brasil, uma empresa que tem quase 200 anos de história. Se a gente pegar aí, ó, desde 2018 até 2023, se valorizou mais de 122%, além dos dividendos pagos, que é a valorização da empresa, né? Quando tem lucro e distribui isso para você, que nos últimos 12 meses foi 10%. Então, eu coloquei R$1.000, recebi mais R$100 na minha conta, fora a valorização, que essa empresa no ano já se valorizou mais de 30%. Dá para ver aqui, ó. Não, claro que não são todas as empresas que se valorizam tanto assim, mas estou te mostrando um caso prático que eu estou investindo, que é o Banco do Brasil. Então, aí, cada cota custa R$45, R$45,95, e tem bastante dividendos, mais de 10%, quase 10%, uma boa valorização. E se você for ver lá para baixo, ele não paga todos os meses, quer ver? Ó? Aqui, ó, achei. Quantas vezes ela paga de dividendos por ano? Depende. Por exemplo, o Banco do Brasil, ó, pagou aqui um mês, que é no mês 2, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Esse ano pagou 5 meses, não é todo mês, tá? Diferente dos fundos imobiliários que são todos os meses. Já se a gente for comparar, por exemplo, o Kisu, que é um fundo imobiliário, tá? Você pode investir a mínima cota, o valor da mínima cota é R$ 8,63, varia todo dia, mas com R$ 8 você já consegue investir, 8, 16 e assim por diante. R$100 dá para comprar aí mais de 10 cotas. E a valorização, vamos colocar aqui, ó, a rentabilidade que pagou de dividendos nos últimos 12 meses foi de mais de 10%, né? Dá para ver aí, ó, a rentabilidade de mais de 10%. Se a gente rolar aqui para baixo, dá para ver ó, que os dividendos, esses daqui são os dividendos, ó, pago por cota. Por mês paga uma média de 7 centavos, 8 centavos, é constante. Todo mês está pagando, viu? Como é constante todo mês. E aqui a comparação, né, a diferença da poupança e desse tipo de investimento. Ó, por exemplo, se você tivesse aplicado R$50 mil na poupança há 12 meses atrás, hoje na poupança você teria uns R$53 mil. Nesse fundo teria mais de 56 mil. Claro, reinvestindo os dividendos, né? Porque o fundo teria se valorizado R$ 1.481
R$9 e você teria ganhado de dividendos mais de R$5.000. Então o dividendo ele conta assim, que é os aluguéis. Simples assim. Então, o que é o resumo de tudo isso? Dá para você ter os dois, tanto as ações quanto os fundos imobiliários. Não se limite, não se prenda a um único. Tem os dois. Se você quer saber um pouco mais sobre tudo isso, eu tenho um grupo VIP no WhatsApp que eu te dou muito conteúdo gratuito, bastante planilhas, bastante e-books para você aprender mais. O link está aqui na descrição, tá? Gostou desse vídeo? Gostou desse conteúdo? Então se inscreva aqui no canal. Eu te vejo até o próximo vídeo. Não se esqueça de curtir para você receber cada vez mais o nosso conteúdo. Até a próxima aí. Tchau!